Hoje, 7 de janeiro de 2025, completamos 190 anos do início da cabanagem. É uma data de grande importância, porque não pela revolução em si, mas pela importância histórica. Nós não podemos falar da história do Pará sem falar na cabanagem. Não, falar a história do Pará sem a cabanagem é mesmo falar da história do Ocidente sem falar da Revolução Francesa. Então, é dada a importância que ela tem para nós. E hoje completamos 190 anos. Qual foram as causas que antecederam esse conflito? Olha, a cabanagem, ela tem uma data que caracteriza bem o início dela, mas ela não nasceu naquele dia, é uma sequência de fatos. Por exemplo, em 1822 houve a independência do Brasil. Os paraenses, os natos, não se sentiam brasileiros, mas queriam se sentir. Era muito longe, Rio de Janeiro, que era a sede do Império, né? O Pará, o contato deles, do Pará nesse tempo, o Maranhão também, era com Portugal. Então eles queriam ser brasileiros, mas também não eram tratados com os portugueses que vinham dirigir, sempre vinham o português dirigir. E esse português, muitas vezes, o governador, vinha direto de Lisboa para cá, né? Então, o Deportivo era uma característica de todos eles, né? Então, aí veio sucedendo os fatos. Em 23, houve a questão do Briga Palhaço, né? Quando o governador, nomeado direto cultural, o John Taylor, ele fuzilou. Houve uma insatisfação, né, popular sobre essa questão da independência, né? E ele juntou da tropa lá, ele, para dar exemplo, que ele tinha autoridade, ele mandou fuzilar 5 soldados, do nada, mandou, olha, pega esse 5 aqui e fuzila, meteram bala, né? Aí logo vem a questão do Briga Palhaço, do navio, onde, na sequência dessa insatisfação, ele mandou, o almirante mandou a tropa dele descer, né, armado na fragata dele lá, e prender quem estivesse na rua à noite, bêbado, quem estivesse na rua, e prender. Ele botou na cadeia, a cadeia não estava certa, ele colocou no porão do navio, né? São José Diligente, nome do navio. E lá morreram e fechou. Tapou lá o porão, o pessoal morrendo de sede e tal, gritando, né? E jogaram cal. Morreram 252, depois morreram mais 4, não ficou ninguém vivo, né? E morreram arrochados, sangrando. Aí o São José Diligente passou a ser chamado Briga Palhaço. Essa história é interessante, tem um livro sobre isso, recente, lançado agora do Gildo Monteiro. Então essas coisas foram acontecendo, quer dizer, eles eram instigados a odiar a corte, né? Então, o mais próximo para a casa da cabanagem, né, é a questão do Briga Palhaço, que foi 9 anos antes dela realmente acontecer, que caracterizou este 7 de janeiro de 1935. Então foram vários conflitos, né, que marcou o início aí da cabanagem. Ocorreram muitos assim, ataques, né? Cametá foi atacado, vigia. Tem um negócio interessante de vigia. Tem toda uma história que vai para São Caetano e tal, mas os cabanos chegaram à vigia, eles mataram todos os portugueses. Porque é exatamente isso aí, os portugueses e os cabanos nativos, né? E mataram todos os portugueses.
e colocaram ele em um monte, em frente ao trem de guerra, que hoje é a Câmara Municipal de Vigia. E lá não deixava ninguém tirar, ficava lá, ficava podre lá, trefos, né? Ficaram lá vários dias. E entre esses aí, esses portugueses mataram, estava o pai do Barão de Guajará, tinha 5 anos, que assistiu toda a tragédia com o pai dele, né? E ele foi a grande história, e assim ele foi o grande historiador da cabanagem. Domingos Raiol. Não resta dúvida que ele é um excelente escritor. É tipo, você lê assim, dá vontade de você ler. Mas tipo isso é imparcial, pelo fato que ele assistiu, né? Teve grande participação da sociedade, né, nesse conflito. As mulheres participaram também dessa... Olha, a história, a literatura não fala de mulher praticamente. Tá? A única mulher assim que fala é da Maria Amália. A Maria Amália, ela era amante do Lobo de Souza, que era o governador, no dia que estourou a cabanagem. Quando mataram ele, ele viu a zoada lá na rua e tal, né? E se misturou com os cabanos, né? Mas ele foi reconhecido porque ele tinha uma mancha de cabelo, né? O Lobo de Souza tinha uma mancha branca no cabelo, por isso ele é chamado de malhado. Aí o maranhense, né? Um monte de onça, olha malhado, largou ele embalado, aí botou ele na hora. Na primeira noite a Revolução matou ele. Tinha saído da casa. Então a Maria Amália é a única mulher bem registrada. Tem algum ator chega a dizer que ela é uma cabana, né? Mas ela é portuguesa, pelo nome diz portuguesa. Eu não vejo ela como cabana. Entendeu? Ela era uma senhora, tal, que tornou-se namorada do governador. Agora eu tenho um negócio aí sobre a questão da mulher da cabanagem, que sinceramente, eu não sei se eu li, se eu imaginei, se eu sonhei, mas tem episódio que eu ponho, inclusive sobre escrito meu, eu falo isso aí, é que houve muito estupro, né? Existia muito. Por quê? Porque as tropas de Portugal formadas por rapazes solteiros, eu moria. Era um rapaz solteiro. Então eles estavam aí, né? Eles estavam no quartel, sempre saía no final de tarde, né? Então, aquela cabana que uma separação tênue da rua, nem tinha porta, não tinha ferrolho, não tinha fechadura, né? Era o molho com vara, né? Com pano, né? Então, eles passavam lá e entravam. Se o cabano não estivesse, a cabana estupavam, normal. Eu digo, eu não lembro de ter visto esse canto nenhum, eu posso ter visto, eu não estou lembrado. Eu não sei se é fruto da minha imaginação ou se eu realmente sou muito livre da cabanagem. Qual é a importância, vamos dizer, historicamente, para o estado do Pará, a cabanagem? Peraí, precisa só botar a questão da mulher, sem sair? Sim, aí é o seguinte, então ela não tinha como se defender, o cabana no estado, o marido no estado. Ela não tinha um revólver, não tinha nada, era muito pobre, paupérrima, né? Eles comiam cuia, né? Com a mão, não tinha recurso nenhum, paupérrima. Então, qual era a estratégia? Permanecer uma vasilha com água fervendo em um fogão a lenha, né? E quando o cara chegava, ela largava a água no mancebo. Então, eu acho que tinha muito mancebo pelado por aí, né? Queimado. Eu volto a dizer, eu não posso citar o estudo, porque eu não tenho certeza que quando eu li isso, eu imaginei, sinceramente. Mas é um quadro, se você beber a cabanagem, o rapaz veio em Portugal, ficava 2, 4, 5 anos aí no quartel, né? E tinha que arrumar uma mulher, isso é óbvio, né? Então, ele era o dono da força, do poder, os cabanos todos submissos, pobrezinhos e tal, né? Era normal isso, né? Agora a questão da importância, né? A importância, porque como é que era o quadro? Existia o Brasil. Então, o Brasil, em 1800, né? Era a corte, a independência, a corte, né? 1822, Rio de Janeiro. E a província do Norte, ou do Pará, eram totalmente separados.
é que esse do norte pegava do Pará para Amapá, Roraima, Amazonas, tudo, né? Então, existia uma insatisfação muito grande, porque o paraense ele se ligava a Portugal, não era corte, né? Os governantes que vinham eram déspotas que aprontavam, né? Então houve essa insatisfação muito grande. Aí nós estamos num período aí regencial. A cabanagem foi uma guerra regencial. O que é essa regência? É quando tinha os tutores de Dom Pedro I, né? Então, eles que faziam as coisas. Dom Pedro era uma criança, né? Agora imagina, um governo fraco, que é confuso, né? Então, vinha as pessoas para cá, sem nenhum comando pela corte, faziam o que queriam, né? E a insatisfação foi crescendo, foi nascendo aquele desejo de ser respeitado, de ser cidadão, de ser pai de família. Isso era negado para o paraense. Quem mandava eram os portugueses, entendeu? Então, né, quando estourou a cabanagem, eles não tinham assim uma sociedade econômica, eles não tinham objetivo econômico, não tinha objetivo, não tinha ideológico, né? Então eu considero que a cabanagem foi uma guerra não ideológica, sem proselitismo, entendeu? Foi uma ansiedade de ser cidadão. Então esse sentimento de brasileiro nasceu no paraense a partir daí, entendeu? Ele não sentia brasileiro, ele não conseguia ser brasileiro. Então a partir daí, essa é a grande importância da cabanagem no Pará, porque a partir de 7 de janeiro de 1925, né, é que eles puderam realmente pegar em armas e contas, então eles mataram muitos portugueses, como muitos portugueses mataram eles também, não resta dúvida. O Pará foi se não foi o último, foi um dos últimos estados, província no caso, a aderir à independência do Brasil. Teria sido esse um dos Exatamente, motivos, de setembro, deu 11 meses por esse mais ou menos, né? Exatamente porque existia essa insatisfação, né? Eles não queriam ser brasileiro mais, queriam ser, né? Independente. Interessante, mas de qualquer maneira, o sentimento deles era o desejo de ser brasileiros. Então, um negócio interessante aí. Navio Clio, navio da inglês, veio com uma carga de armas, né, do governo da província. Chegou em Salinas, nesse tempo a barra era lá, agora é em Curuçá. O navio ficou na barra e o comandante veio, com uma turma dele, atrás do prático para entrar na barra, né, para Salinas. Isso aí deve ter rolado uma cachaça ou lá, né? E disseram que eles tinham a carga que eles tinham. E eles queriam o prático e o que era que iam fazer. Aí, a turma lá, Salinas, mataram todos os tripulantes, entendeu? E ficaram com as armas. E disseram que eram os cabanos, mas nada a ver de cabano. Era o pessoal de Lameira, nada a ver não. Né? Ficaram armados para caçar, né? Aí a Inglaterra mandou um navio para satisfação, que quando o Grêmio chegou, né? Ele aportou e tal, e veio falar com o Eduardo Angelini. Ele mandou um recado para o Eduardo Angelini, botar a bandeira da província, do Brasil, a meio pau, e acima a bandeira de Portugal, entendeu? A bandeira de Portugal. O Eduardo Angelini, seus 23 anos de idade, por aí assim, 22, disse: não, o Brasil era uma nação que tinha o governo central e eles tinham que respeitar isso aí, esse governo central.
E chamou o comandante dele para vir conversar com a Angeli. Aí eu veio. Aí ele falou, convidou a Angeli para largar, esquecer o Brasil e se aliar à Inglaterra, que é um país inglês, é uma porção inglesa. O Angeli recusou. Eu tenho um artigo, fala muito bem sobre isso aí, esse artigo, País Pará. Entendeu? Eu falo exatamente isso aí. Que hoje nós poderíamos estar vendendo água, petróleo, frutas para o Brasil. Né? Hoje, energia. Hoje o País Pará estaria vendendo energia para o Brasil, para produzir mais energia do que o Brasil. Quer dizer, o Pará seria um estado independente. Exatamente. Com patrocínio da Inglaterra. E nós dizemos, não, mas nós queremos ser brasileiros. Então eles tinham esse sentimento. E aqui nós temos o governo central. Então, se o senhor quiser qualquer nação para nação, tem lá no Império, lá na corte. Não comigo aqui. E eu não tenho ninguém aqui, nada a ver com a nossa revolução, isso aí foi de lá mesmo. Então, para ver o sentimento que eles tinham, o desejo que eles tinham de ser brasileiros. Era negado historicamente, né? A história da cabanagem ela é muito rica, tem várias fontes aí que detalham, vamos dizer assim, com muita exatidão aí a questão aí da cabanagem. E tem muita obra sobre a cabanagem, bastante, né? O Benedito Monteiro fez uma muito didática, pequena, mas muito didática, muito fácil de ler. Né? O Nazareno Tourinho tem uma peça de teatro. Então, era oportuno já a prefeitura, nesse período a prefeitura fazer esse movimento com essa peça de teatro. Outro artista queira fazer. Eu tenho um livro no canal do teatro. Então, tem muita obra sobre isso aí. Né? Agora, como toda história de guerra é escrita pelo vencedor, não pelo vencido. Então, e a grandeza da cabanagem é que ela foi escrita na época, assim, logo, no Sertão Pereira, só com detalhe, né? As pessoas que escreveram são os caras escritores excepcionais, mais como eu falei, mas tem que não fugir desse imparcial, né? Os caras que mais escreveram assim, muito presente, foi o Barão de Guajará, do Israel, e o Antônio Lagelau Baena. O Barão de Guajará, como eu falei, ele viu o pai dele ser assassinado, capitrefa ali, né? Então, não tem como ser parcial. O Baena era do Exército, era da Força Federal. Ele foi derrotado lá em Cametá, né? Eu nem fiquei mais escritor do que militar, sabe? Então, tem isso aí. Só para ter ideia, quando eu vou ler o texto aqui do Baena, não, do Barão de Guajará. Começaram as páginas lutuosas da história paraense. Entra em cena as classes ínfimas, olha a coisa adjetiva, as classes íntimas da sociedade, rebelando-se contra o governo. Os acontecimentos que narramos deviam naturalmente produzir novos e mais funestos atentados contra a tranquilidade pública. São todos verdadeiros efeitos de atos subversivos cometidos nos anos anteriores. Então, os cabanos, eles eram tratados assim, né? Com inferioridade, com verdadeiro marginais. Então, uma relação aqui de adjetivos, pois eles eram, olha, eles eram tratados na literatura, na época, eles eram tratados assassinos, classes inferiores, facínoras, facciosos, insanos, ladrões, maltadecicários, malvados, rebeldes, revoltosos, salteadores, sicários,
Esse aí é como eles são tratados na história da banda. Eu acho que eles devem ter tratado com insurgentes, sim, surgiram, né? Se revoltar. Exatamente, quer dizer, elimina toda, não se entendeu realmente a cabanagem do brasileiro, né? Você tem que tirar todos os adjetivos e botar só um, insurgente. Então você vê que eles foram tratados muitos anos pela história como bandidos realmente. Não se falava neles, quando se falava essa adjetivação. O carro rock, ou as coisas interessantes, o carro rock foi um dos primeiros assim, a vangloriar os cabanos, né? E o Jair Barbalho, que foi governador em 82, ele teve essa parte, isso aí eu considero. Lembra assim que ele dava proteção pro carro rock, né? Não sei se você tinha uma amizade. E fez o Memorial da Cabanagem. Inclusive, era um jeito que, da onde a gente foi contra, porque eram malfeitores, não eram heróis. Né? Memorial dos heróis. Né? Então lá no trocamento tem lá um monumento lá, desenhado por Oscar Maia, né? E é o Memorial da Cabanagem. Eu sempre a pessoa passa lá, que eles usam muito pista de skate, sabe? Toda a simbologia. Né? E o resto mortais do Angelim, do Vinagre, Felix Malcher, estão lá. Foram todos colocados lá no governo de Jair Barbalho, com o carro rock. Então antes já existia mas a partir daí ficou maior essa respeitabilidade perante os cabanos. E até a pessoa se tornava vaidosa de ser cabana. E ser cabana é insurgente. É isso. Só um detalhe seguinte, sobre essa questão da literatura, tem uma interessantíssima, que é uma biografia de Eduardo Angelim. O Eduardo Angelim é feito por uma bisneta dele. Achava oportuno ser reeditado e tal, sabe? Muito pequeno. E Eduardo Angelim é uma simbologia muito grande de integridade. Eu considero na história do Pará o homem mais íntimo, o mais sábio. Ele debateu com a Inglaterra com 23 anos de idade, entendeu? Com armada, um almirante, né? Da história do Pará, eu considero o Eduardo Angelim. Ele era cearense, né? O nome dele era Angelim, já aderiu isso aqui, acho que ele era Catinga, sei lá. Ele era Nogueira, Eduardo Nogueira, ele deixou conhecer, mas seria a resistência do Dr. Angelim, né? Então, eu acho que o cara merecia ser perto dele só tem um na história do Pará, que é o Eurico do Vale, que foi o último governador antes do Pará. Mas Eduardo Angelim, só para simbolizar, encerrar aqui e justificar o que eu falo da integridade de Eduardo Angelim, quando o André eliminando todo mundo, matando e tal, quando ele fugiu com a tropa dele, né? Se retirou para Cará, ele foi pro bispo, disse pro bispo, olha, esse aqui é meu dinheiro, guarda, eu volto, se eu volto. Nunca devolveu. Esse aqui é do Estado, tá aqui a conta do Estado. Não tinha tribunal de conta, nada. Esse dinheiro aqui eu recadei do Estado, eu gastei tanto, daqui a pouco eu gastei, isso aqui deu o próximo governador que eu espero nomear. Então, isso o cara em campo de guerra fazer um negócio desse aí, né? E ele morreu, ele foi preso, passou 10 anos de Noronha, depois voltou para o Estiário, voltou para o sítio dele, ficou mais de 20 anos lá, interessante, sabe? A história dele.